Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele proclama, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Você está em fervente oração? Estamos numa batalha épica espiritual e nós temos que guerrear com a maior arma espiritual que existe, a oração. Aleluia! E é sobre isso que eu quero falar no devocional hoje. A palavra do Senhor está no livro de Mateus 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E o 9. Portanto, vos orares assim: Pai nosso, ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coisa linda esta oração feita por Jesus Cristo. Você gosta de orar? Você é uma pessoa constante na oração? Se você não é, eu te aconselho você orar. Sabe, muitas vezes a gente ora sem vontade, né? Eu já oro. Eu oro, eu não minto, eu falo a verdade. Tem momentos que eu oro assim: Senhor, eu não sei nem o que eu estou falando. Você já fez algumas orações que você não sabia nem o que você estava falando? De repente você se embola e você começa a contar histórias no meio da oração? Isso também acontece comigo. Às vezes o cansaço é tão grande que a nossa mente ela fica perturbada. Mas Deus tem falado comigo para ser constante como Daniel era. Daniel orava 3 vezes ao dia com intensidade. E Daniel tinha um Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas orações. Sempre que você orar, chama pelo Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a orar, eu não sei o que falar. E o Espírito Santo, ele vai levar para Deus a oração de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes oramos só para pedir, não é bem assim? Tem vezes que a gente só ora pedindo, e aí não acontece nada. A gente tem que pedir, a gente tem que orar pela nosso revestimento espiritual, nós temos que orar agradecendo, nós temos que orar pela nossa casa, nós temos que orar confessando os nossos pecados, que ultimamente é o que Deus tem mais falado comigo: ora confessando pecado, porque os dias são maus e o inimigo, ele está aí, né? Derrubando muita gente. Então nós precisamos fazer uma autoanálise de nós e entregar para Deus na oração. Dizer: Deus, eu estou fazendo isso de errado. Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda, me liberta. Clame até Deus te libertar. Mas nós temos que ter uma vida de oração contínua, sempre. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas Deus nos deu 24 horas
para tirarmos alguns minutos para orarmos, né? Tem vezes que a gente só tira uns minutinhos, né? E a gente ainda fica cansado. Mas para falar no celular, a gente tem voz, né? A gente tem fôlego, né? Para mandar mensagem, para ficar várias horas no WhatsApp, no Messenger, no Instagram, no Facebook, a gente tem tempo. Fala sério, não é verdade? E por que a gente não vai ter tempo para Deus? Eu estou falando porque essa palavra está falando comigo também. Outra coisa importante, orar de acordo com a palavra. Eu ouvi uma vez um pregador falando isso, e isso me chamou a atenção. Quando você orar, declare a palavra, declare versículos da palavra. Tudo está aqui, ó, na palavra de Deus. Então, tenha o costume de orar falando da palavra. Aleluia! Deus é muito maravilhoso e Deus está levantando nos últimos dias homens e mulheres de orações. Quantas pessoas eram tão intensas nas orações, que gostavam de orar e hoje as pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor. Eu conheço intercessores, mulheres que oravam e hoje já não ligam mais, sabe, se afastaram, não quer saber mais das coisas de Deus. Então fica firme na oração. É a oração que vai te deixar forte. É a oração que vai nos apartar do pecado. Porque quando oramos, o Espírito Santo, ele habita em nós, então ele vai dizendo, ó, Tâmara, é por aqui, Tâmara, hoje você está fazendo isso, Tâmara, é melhor você não fazer isso, é melhor você não tomar essa decisão. Então, se a gente não orar, porque orar é o quê? Falar com Deus. Orar é intimidade com Deus, é um diálogo com Deus. Então, quando você orar, Jesus nos deu um exemplo aí, Pai nosso que estás no céu. Exalte a Ele, glorifica a Ele, aleluia, porque o teu Pai vai te ouvir. E o teu Pai, Ele sabe das suas necessidades antes mesmo de você falar. E aí, vai orar mais a partir de hoje? Ora, porque quem ora tem vitória. Quem ora tem intimidade com Deus. Sabe, certa vez eu estava vendo uma pregação de um homem muito conhecido, Charles Spurgeon. Gente, para ele fazer um sermão assim, para ele pregar o que eu estou pregando aqui agora, ele passava dias orando, jejuando para Deus, dar uma palavra para ele pregar. Olha que coisa forte. Gente, eu fico, sabe, abismada como Deus é tremendo. Então nós temos que valorizar. Eu tenho medo, não vou mentir, tudo que eu falo aqui eu fico, Senhor, será que eu estou falando na tua direção? Meu Deus, me ajuda. Porque isso é o quê? Temor a Deus. Que nós, tudo que eu falar aqui, eu vou ser cobrado um dia. Deus vai falar, Tâmara, você falou isso, não era para você falar. Você fez isso, não era para você fazer. Então, nós vamos ser cobrados. Então, eu peço ao Espírito Santo me guia, me direciona. E já falei até para Deus, Senhor, se o Correios do Céu não for de ti, que sabe, Senhor, se o Senhor não quiser que eu faça isso, coloca no meu coração, tira do meu coração. Por enquanto, o Senhor está mandando eu continuar. Então, eis-me aqui. Tudo que eu faço é na direção do Senhor. Às vezes, a gente até fala em algumas coisas, mas nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Amém? Vamos orar mais? Orai sem cessar, ou seja, orar sem parar. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Eterno Deus e maravilhoso Pai, Jesus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Na tua palavra diz que a gente deve entrar no quarto de oração, no quarto secreto. Quarto significa intimidade, Senhor. E nós queremos essa intimidade com o Senhor, Pai. Nos ajuda a ser constante em oração. Nos ajuda a amar a oração, Senhor. Que possamos viver uma vida de oração saudável, genuína e que te agrada, Pai. Fortalece o meu irmão e a minha irmã que ouve esse devocional e que hoje eles tenham mais entusiasmo para orar, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos renova, nos restaura e nos dá vigor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Aqui quem está falando é a missionária Tâmara Badaró, com Correios do Céu, com saradas para curar. Lembrando que lá no Instagram estamos com o propósito Transformadas pela Cruz. E Deus tem uma palavra hoje para o teu coração. Amém?